Bom, pessoal, tô aqui. Confesso a vocês que eu até hoje tento, né? Eu tento entender a lógica desse governo que durante as eleições, né, tanto acusou o Bolsonaro das emendas, as emendas secretas, aquela coisa toda. Uma coisa que eu sempre, quando alguém da esquerda chega para mim, começa a criticar Bolsonaro, né? Ah, porque Bolsonaro também fazia. Eu sempre aconselho o cara a dar uma olhadinha como que era o mecanismo de distribuição de dinheiro. Apesar do dinheiro ser do governo federal, mas ele era determinado, ele era distribuído pelos presidentes das duas casas, Senado e Câmara. Se não me falha a memória, parece que era na mão do Lira que o negócio se concentrava mais. O governo federal, apesar de ser ele quem dava o dinheiro, ele não tinha controle. Era o presidente da casa, do Congresso ali, os presidentes quem administrava esse dinheiro. Mas tudo bem, eu sempre aconselho o cara a ir lá. No governo Lula, isso mudou. Foi feita uma alteração na regra e o presidente da República é quem passou a controlar a destinação desse dinheiro. E aí é onde entra o meu questionamento, né? Falaram tanto contra Bolsonaro, tanto. Hoje, o governo Lula, ele ultrapassa os valores que foram gastos no último ano do governo Bolsonaro. Com aquela ênfase que eu disse. Presidentes do Congresso é quem controlavam o dinheiro, apesar de ser do executivo, o dinheiro. Era a regra. Hoje, é o governo, o próprio executivo, quem controla o dinheiro, porque mudou. Então, faz a gente pensar, né? Olha o título da matéria aqui, ó. E era errado, era coisa assim absurda para o PT, para Lula, né? Talvez o absurdo, talvez fosse o fato de não ser Bolsonaro quem controlava o dinheiro. Talvez esse era o problema, né? Agora, como eles controlam, o governo controla, aí se torna normal. Lula ultrapassa Bolsonaro e paga quase 30 bilhões de reais em emendas parlamentares. Tá 29, uma besteirinha. Quase uns 30 bilhões aí, né? Agora, observa bem, a educação cortaram cerca ali, educação e saúde, eu não estou lembrado desses dois, os valores aqui exatos, não, eu lembro dos valores, mas eu não estou lembrado quem foi que ficou com quem. Então vamos lá. Foram 300 bilhões e 400, foi 300 e alguma coisa e 400 e alguma coisa milhões de reais, não é bilhões não, milhões de reais cortados da saúde e da educação. Um foi 300 e pouco, o outro foi 400 e poucos milhões. Mas enviaram quase 30 bilhões desceu para negociações. A gente vai ver aqui, inclusive, um recorde histórico do governo Lula. Né? A segurança pública perdeu 700 milhões. Mais 29, quase 30 bilhões foram negociados com o Congresso. Quer dizer, dinheiro que poderia... Gente, pegava 1 bilhão ali, 2 bilhões, 1 bilhão e meio, né? Pegava ali 1 bilhão e meio, já dava para cobrir o dinheiro da educação, já dava para cobrir o dinheiro da saúde, não precisava ter cortado. A gente teve também esse corte, né? Esse dia teve um corte também, de quase, juntou aí dois cortes, deu 7 bilhões de reais. Pô, 29? Tira 7 bilhões, em vez de ir para negociar com o Congresso, coloca lá para, né, nas áreas afetadas. Não vai tirar dinheiro para o povo, vai tirar dinheiro do povo. Estamos falando de meta fiscal que não vai ser atingida, saímos de 56 bilhões de superávit em 2022 e estamos entrando em quase 200 bilhões de déficit no governo Lula em um ano. Mais dinheiro para cobrir os ministérios da saúde. Não tem. Não tem. Vamos para a pátria educadora. Tem dinheiro para negociar. E já para 2024 já tem 32, ou 33 bilhões reservados. Então a gente percebe que esse governo prioriza muito, não o povo, é óbvio. Vamos para a matéria? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos. Na descrição, você já sabe, tem chave Pix. Seja um patrocinador do nosso canal, ajude o nosso trabalho.
As nossas lives são todos os sábados, às 20 horas 30 minutinhos. O seu comentário aqui ganha voz. Show de bola, porque você comenta, a gente ri, a gente dá, né, brinca, cara. Show de bola. E também tem o nosso Twitter, o link do X na descrição. Ou você pode encontrar a gente por lá pelo @BrasilNotícia83. Vamos para a matéria, gente? Olha só. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já pagou 29,1 bilhões de reais em emendas parlamentares neste ano. O montante representa um aumento de 11% em relação aos pagamentos feitos no ano passado de 26,2 bilhões no último ano do governo de Jair Bolsonaro. Lembrando, né, que esse dinheiro tinha mais ali contexto na mão dos ministros, dos presidentes da Câmara. Tudo bem, vamos lá. Bom, continuando. Os dados foram apresentados recentemente a deputados e senadores pelo ministro Alexandre Padilha. Ainda bem que é o próprio governo quem está mostrando os dados, né? Para ninguém depois dizer, não, isso é intriga da posição. Bom, informou o portal R7. O balanço também mostra que até agora o governo federal empenhou 29,7 bilhões de reais em emendas individuais de bancadas e de comissões. Desse total, 18,7 bilhões de reais são de emendas individuais. RP6, 6,4 bilhões de emendas de bancada. RP7, 4,5 bilhões de reais são de emendas de comissão. RP8. Os dados também mostram as transferências especiais feitas pelo Tesouro Nacional diretamente aos entes federativos. Neste ano, o montante é de 7 bilhões de reais, enquanto no ano passado foi de 3,3 bilhões. Então, com o Bolsonaro, esse repasse para os estados e municípios dos entes federativos, né, essas emendas que vão para o que envolve ali, né, o apoio do menino, com Bolsonaro foi um gasto de 33, com Lula, 7. Olha a diferença. Informou o Ministério. Se considerados os valores relativos a emendas do ano passado, liberados neste ano, chamados de restos a pagar, o governo Lula já desembolsou 39 bilhões de reais. Governo Lula bate recorde e libera 10 bilhões de reais em 2 dias. E aí a gente vai para as pautas que estavam essa semana no Congresso e a aprovação de Flávio Dino. Entre 11 e 12 de dezembro, o governo Lula liberou 9,9 bilhões de reais em emendas parlamentares, segundo o sistema Siga Brasil. Está aberto para todo mundo ver, só não vê quem não quer o Siga Brasil. Esse volume recorde de emendas esse volume recorde de emendas chegou antes da sabatina de Flávio Dino, aprovado para o cargo de ministro do Supremo Federal, STF, e na votação de matérias importantes como a medida provisória 1185 da subvenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e do ICMS, texto das apostas esportivas online, que taxa empresas do setor das chamadas bets, né? Enfim, leis orçamentárias, emendas parlamentares, enfim. Bom, continuando, a liberação de emendas parlamentares é uma prática usada para barganhar aprovações de projetos no Congresso, ainda que emendas individuais e de bancadas estaduais sejam impositivas. Isso quer dizer que o governo é obrigado a empenhar e pagar esse tipo de emenda, exceto quando houver um impedimento de ordem técnica. Apenas as emendas de comissão não têm obrigatoriedade de empenho e não pagamento. Apesar de serem emendas impositivas, o governo não enfrenta qualquer sanção, ou seja, não é punido caso não faça as transferências no prazo previsto. Por isso, a liberação dos recursos acaba funcionando como uma moeda em troca de apoio político. Tá aí, matéria. Então a gente vê diferença de gastos e o mais importante, gente, no governo Bolsonaro, o Brasil estava crescendo. Nós estávamos com superávit. Nós fechamos o governo Bolsonaro. Nós estamos com o governo Lula e Lula gastando mais do que Bolsonaro e o país ainda assim descendo ladeira abaixo. Desenfreado, sem reira nem beira, sem rumo. Sai da frente, menino, que o carro está desgovernado.
Comentários para a gente terminar. Fernando Alonso, em discurso recente para a juventude petista, confessa e elogia o comunismo chegando ao STF. Mencionou aumentar o número de ministérios. Assustador. Pois é, falamos sobre isso aqui. Tanto falamos sobre a questão do Flávio Dino, né, que ele falou que, enfim, botaram um ministro lá, comunista. E também trouxemos a matéria falando, né, que ele quer aumentar os ministérios, porque diz que o Brasil é muito grande. Os ministérios são poucos, né, para atender o povo. Não, na verdade não é para atender o povo, é para atender os colegas, né? Irresponsável, Lula 13 retoma política do gasto é vida e deixa o equilíbrio fiscal cada vez mais longe. Esse vídeo aqui mostra a irresponsabilidade de Lula. Antônio Carlos Viana, 4 anos do Lula será de 1 trilhão de rombo. Pois é, meu amigo. Já está em 200 e cacetada e somando com os juros, dívidas não sei da onde, o raio que o pato está em 800 e pouco, tá beirando, né? Quer dizer, a dívida, a questão do superado, do déficit, né? O básico está em 200 e pouco. 4 anos, 2, 4, 6, 8, eiji, meu pai, até porque vai só aumentando esse negócio. Irresponsável, Lula 13 toma política do gasto é vida e deixa o equilíbrio fiscal cada vez mais longe. Minha casa, minha vida, meu ônibus, minha vida, minha dívida, minha vida, e assim vai, é governo Lula. Hoje.